Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos e abençoe abrindo o entendimento com respeito à sua palavra, com respeito aos seus pensamentos, para que cada um de vocês venha pensar, raciocinar, pesar, enfim, avaliar tudo o que ele falou e que venham tomar uma decisão. Você venha tomar uma decisão certa no que vai fazer da sua vida, porque a sua vida é sua. Você se pertence. Agora, você se pertence não significa que você é senhor, senhora de si próprio, não. Você se pertence, você é dono do seu destino, você é dona do seu futuro. É você que decide o seu futuro, não é o destino, não são as estrelas, não são as cartas, os horóscopos que eles inventam por aí, que conduzem o nosso destino, não. O nosso destino é feito pela nossa própria cabeça. Nós decidimos o nosso destino por nós mesmos. Não é nosso pai, não é nossa mãe, não são os entes queridos, nada disso. Não é a universidade, não. Cada um é conduzido pelo seu próprio pensamento. Porque o pensamento faz você tomar uma atitude. Uma atitude positiva ou negativa, depende da sua cabeça. Se você tomar uma atitude negativa, você vai colher os frutos dessa atitude negativa. E se você tomar uma atitude positiva, você vai colher os frutos dessa atitude positiva. É aquela história, você planta arroz, você não vai querer colher feijão. Você planta feijão, você não vai querer colher, você não vai esperar feijão ou arroz. Então, é assim que funciona. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Se semeamos o bem, nós vamos colher o bem. Se semeamos o mal, nós vamos colher o mal. Isso, quer você creia em Deus ou não. Quer você seja uma pessoa religiosa ou não. Quer você tenha uma fé astronômica em Deus ou não. Não importa. O que você semear, você colherá. Então, esse é o pensamento central, digamos assim, das Sagradas Escrituras. Deus nos dá os seus pensamentos para que nós venhamos nos submeter aos pensamentos dele. Se não quisermos ou submetermos aos pensamentos dele, então nós vamos colher os frutos dos nossos próprios pensamentos. Então, amiga, por isso que é imprescindível que você tenha o seu entendimento claro, esclarecido, aberto, para que você possa tomar a direção certa na sua vida. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, dos que vivem segundo as suas próprias cobiças. Então, o Deus desse mundo tem cegado o entendimento das pessoas. E isso é claro, notório, isso nós temos visto, todo mundo tem visto isso. Mas o que eu queria falar com vocês, para que Deus abra o seu entendimento, é com respeito às profecias. As profecias. Você veja, por exemplo, quando você lê na Bíblia, lá em Mateus 4, que diz assim: então o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o Espírito Santo, o próprio Deus, conduziu seu filho para ser tentado, ser provado lá no deserto. E ele foi, mas ele passou pela prova. Ele jejuou, ele orou, enfim, ele
lutou para que pudesse servir ao seu pai. Mas foi o Espírito Santo quem o levou para o deserto. O Espírito Santo também tem levado muitos filhos dele aos desertos. Problemas de saúde, problemas familiares, problemas econômicos, problemas, enfim, de toda a sorte, de toda a natureza. Deus permite que esses problemas venham. Deus nos leva aos desertos. Eu estive várias vezes no deserto, mas Deus foi misericordioso e Ele me livrou de morrer no deserto. E eu quero que você saiba também que, além do Espírito Santo, ou melhor, quando o Espírito Santo não nos leva no deserto para sermos provados, provar a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, às vezes, e isso acontece muito, somos nós mesmos que nos conduzimos aos desertos, não para sermos tentados ou provados, mas para colhermos os frutos da desobediência, da rebeldia à palavra de Deus. Então, por exemplo, o pastor ou um membro, ou qualquer pessoa que é de Deus, que supostamente era de Deus, tinha sua família bem estruturada, tinha paz dentro do seu lar, lutava pelos outros, mas um dia ele se deixou levar por uma paixão daquela repentina e então caiu em tentação. E então, você sabe, não há nada nesse mundo que há em oculto que não venha a ser revelado. O pecado dele veio à tona e a maravilhosa família que ele tinha evaporou, derreteu. E ele ficou sem chão. Ele ficou sem chão. Aí ele caiu na fé e então começou a conduzir a sua vida desregradamente, e hoje está caído, prostrado, não sabe o que fazer da sua vida, não sabe o que fazer. Meu Deus, talvez, se ele tiver aquele desejo, falar, oh, meu Deus, será que existe chance para mim? Será que existe chance para mim? Eu conheci a tua palavra, mas eu caí, eu errei de forma consciente, mas eu estou aqui caído, prostrado, eu estou aqui perdido, não sei o que fazer da minha vida. Me dá uma direção. Se a pessoa é suficientemente humilde para reconhecer o seu pecado e pedir a misericórdia de Deus, Deus vem sobre ele. Deus estende a mão sobre ele. O problema, minha amiga, meu amigo, o problema é que, às vezes, a pessoa não dá o braço a torcer. Sabe aquela pessoa orgulhosa, pedante, nariz empinado, arrogante, achando-se conhecedora, muito conhecedora das Escrituras Sagradas? Ela não acha, ela não consegue arrependimento, ela não consegue sentir o seu pecado. E isso é o grande perigo, porque quando a pessoa chega a essa situação, aí é porque ela está realmente destinada à morte e não tem mais jeito. Mas se existe uma tristeza de a pessoa falar, puxa vida, eu tô nessa situação, meu Deus, tem misericórdia. A pessoa é humilde para reconhecer, então há salvação para ela. E eu faço esse programa diariamente para tentar resgatar aqueles que estão assim.
aqueles que estão caídos, prostrados, afastados, desanimados, perdidos, mas que ainda têm dentro de si um pouquinho de simancol de humildade. Para esses a salvação. Aliás, o apóstolo Paulo também fala que há dois tipos de tristezas. Uma tristeza é provocada pelo mundo. A outra tristeza é provocada por Deus. A tristeza do mundo é para a morte. Quer dizer, a pessoa ficar, se envolver com o mundo, se envolver com o pecado, mergulhar no pecado, na lama do pecado, sabendo o que está fazendo, sabendo, consciente de que está fazendo, mas quer assim, prefere assim, tem o seu prazer dessa forma. Então, esse pecado produz a morte. Essa tristeza produz a morte. Mas a outra tristeza, segundo Deus, é a tristeza do arrependimento, quando a pessoa cai no pecado e ela diz: poxa, meu Deus, será que existe uma chance para mim? Ela está triste, ela está abatida, nada consegue mudar a situação dela, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada nesse mundo que possa alegrar o seu coração, senão aquela tristeza que vem de Deus para que ela venha se converter, para que ela venha se arrepender, para que então ele venha sobre ela e restaure as suas feridas e venha fazer dela uma nova criatura. Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é amor. Não é esse amor que a gente vê por aqui, não, viu? Não. O amor de Deus é outra coisa completamente distinta do que a gente sente no coração, até porque o coração é um elemento enganador. Então, o amor de Deus é aquele que nos dá aquela consciência do que é certo e do que é errado, e a gente fazer o que é certo. É verdade que às vezes a gente tem vontade de fazer o que é errado para vingar aquela traição, aquela impiedade, aquela crueldade, aquela punhalada que levamos nas costas. Mas, quando a gente tem uma consciência divina, então a gente perdoa. A gente perdoa porque Jesus mandou perdoar, vamos perdoar. A gente perdoa. Porém, aquela criatura que nos apunhalou nas costas, ela vai colher os frutos da sua crueldade, da sua traição. Se ela se arrepender, ela tem tudo para ter a sua vida restaurada. Se ela não se arrepender, ela tem tudo para continuar assim, cada vez pior, e morrer. E dar entrada no inferno de onde não sairá. Então, minha amiga e meu amigo, pensando nisso é que nós queríamos fazer aqui um apelo para você que está nos assistindo e que tem... Poxa, você já foi uma pessoa de fé, você já foi uma pessoa fervorosa, você já sentiu o primeiro amor, não é? Você já teve aquele prazer do primeiro amor, que é Jesus. Mas o mundo, a fantasia do mundo, o colorido do mundo, as luzes do mundo atraíram você e você se perdeu. Mas o amor de Deus permanece sobre você. Ele só vai fazer efeito na sua vida se você se voltar para Ele. Se você não se voltar para Ele, o que adianta Ele te amar? Você vai continuar colhendo os frutos daquilo que você tem semeado. Então, minha amiga, meu amigo, pense grande,
pense como Deus, pense de forma gloriosa. Tudo nesse mundo cessa, tudo acaba. Cedo ou tarde. Dizem que a única coisa certa nesse mundo é a morte. Bem, é a morte para os que morrem no deserto, mas para aqueles que morrem em Cristo Jesus, começa uma vida nova. Então, a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe para onde nós vamos. Nós temos certeza para onde vamos. E é isso que nos preocupa. Você, por exemplo, está aí perdido em meio a tantos dissabores, não sabe o que faz da sua vida. Ainda ontem, um caso interessante, veio um senhor que tinha muito dinheiro, que tinha 2 empresas, 2 indústrias. Com essa pandemia, ele perdeu tudo. E quando ele perde tudo, quando a gente perde tudo, perde amigos, perde parentes, perde todo mundo. Ninguém quer saber da gente. Essa é a realidade. Então, ele perdeu tudo. Então, ele estava se encaminhando. Isso foi ontem. Aconteceu ontem, terça-feira. Ele estava se encaminhando e chorando para se jogar do viaduto, para acabar com a vida dele. E, de repente, ele parou na frente de uma loja, por alguma razão, obviamente foi o Espírito Santo, e veio uma senhora que é obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, e o viu chorando, o chamou e disse: por que está chorando? Aí contou a história dele e tal, e ela, então, o trouxe ontem aqui na igreja. E quando ele chegou, recebeu ajuda em oração e orientação bíblica, ele saiu daqui uma nova criatura. Ele saiu daqui sorrindo. Ele saiu daqui alegre. Quer dizer, a tristeza que ele estava vivenciando, Deus permitiu para que ele pudesse vir diante do altar e então ser alegrado pelo Espírito Santo. Oh, minha amiga, meu amigo, se esse é o seu caso, o Senhor Jesus continua o mesmo. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o importante é você considerar isso e se humilhar diante dele. Ele vai te exaltar. Mas é preciso que você tome atitude, porque o amor dele não vai tomar atitude por você, não. O amor dele vem ao seu encontro, mas você tem que dizer o sim. Você tem que aceitar, você tem que acatar, você tem que praticar, você tem que, enfim, fazer a sua parte. Essa é a parte de cada um de nós. Faça a sua parte, minha amiga, meu amigo, porque o deserto não é para sempre. O seu deserto pode acabar hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que isso aconteça hoje, para a glória, louvor, honra, exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Até amanhã.